Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para meus queridos irmãos, amém? Irmãos, esses dias não consegui montar aqui um vídeo, mas para estar trazendo a palavra do Senhor, mas acredito que essa noite o Senhor vai falar muito conosco, né? Então, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ali em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 6 e versículo 24 em diante. Vamos orar ao Senhor, né? Senhor, grande Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos nessa noite em Tua presença. Pedimos perdão de todos os nossos pecados, nossas transgressões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito de Deus querido, invada os corações, fortalece com essa palavra, renova, Senhor, que o Senhor venha derramar uma unção diferente, que as mentes, os corações sejam abertos e o discernimento do Teu Espírito possa alcançar a cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá, né? Hoje eu quero falar, são 4 tópicos. Vou tentar ser breve, né? Mas são 4 tópicos que o Espírito Santo de Deus, Ele me dava para poder estar deixando aqui para a igreja, para os irmãos, né? Como diz a palavra de Deus, aquele que tem ouvidos, que ouça a voz do Espírito Santo. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, que está em Levítico 6, capítulo 6, versículo 24 em diante, vai dizer: a lei da expiação do pecado. Mas falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo e se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e se espargir alguém do seu sangue sobre sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida num vaso de cobre esfregará-se e lavar-se-á na água. E todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Amém? Até aí. Glória a Deus. Essa palavra vem falar, né, sobre comunhão, santificação, quebrantamento e purificação. Aleluia. Aqui o versículo 25, né, ele está dizendo aqui, aleluia, glória a Deus. O versículo 25, ele está falando sobre, está falando a lei da expiação do pecado no lugar santo onde degola o holocausto, que se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. Estava falando aqui sobre oferta, sobre sacrifício, né? Que precisava ali ter um sacrifício pelo pecado do povo, né? E aqui em Êxodo, vamos ver aqui em Êxodo comigo, Êxodo 28, versículo 37, vai dizer sobre isso, continua dizendo sobre isso, diz assim, 29, 37, diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificará, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, né, que um tempo tirarás para se santificar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui ele está dizendo: 7 dias farás expiação pelo altar. O altar que somos nós, que somos o nosso coração, o altar que é o nosso ser, esse é o altar de Deus. E aqui ele está falando: 7 dias farás expiação. 7 dias significa também
um período de santificação, de jejum, de oração, de separação ao Senhor Deus Altíssimo da nossa parte para com Deus. Este é o período, né, que o Senhor nos chama nessa noite para tirar um tempo, ter um período para com Ele, né, desligar um pouco das coisas do mundo, das coisas religiosas, né, mas que nós possamos tirar um tempo para nos purificar o nosso altar, onde o Senhor visita-nos todos os dias, e o Senhor quer encontrar este altar purificado, santificado, né, que você venha trabalhar no seu altar, tirar esses dias para poder estar oferecendo ao Senhor o seu melhor, o sacrifício, o jejum, a oração, o seu tempo, dedicar o seu tempo, a prioridade, dar sua prioridade ao Deus Altíssimo. É isso que o Senhor está falando, que Deus está chamando a atenção de pessoas aqui que não para poder tirar um tempo para poder se purificar, santificar a sua vida ao Senhor. É necessário. Nós que aceitamos Jesus Cristo e acreditamos no Deus único e verdadeiro, Deus vivo, precisamos ter essa comunhão, esse tempo com o Senhor. E Ele está falando que 7 dias farás expiação por este pecado. 7 dias, uma semana, você tira ali um propósito com o Senhor. O Senhor está chamando alguém aqui para fazer um propósito com Ele, para se aproximar mais do Senhor, né? E aqui o Senhor continua dizendo aqui no versículo 27, tudo o que tocar a sua carne será santo, e se espargir alguém do seu sangue sobre sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele está dizendo, né, que o Senhor, ele continua dizendo que é o Senhor, o Deus vivo, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, busca para nós a santificação, a purificação, né? E aqui também, irmãos, essa palavra 25 que eu li aqui, é interessante que ele está dizendo sobre a comunhão com Jesus, né? E aqui ele está dizendo, vamos lá ver o que ele está dizendo, né? No 25 que ele disse, a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é, comerás. Embaixo está dizendo, o sacerdote que oferecer pelo pecado comerá no lugar santo, e se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar sua carne será santo, se aspergirá alguém do seu sangue sobre sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. É engraçado que aqui ainda Levítico vai dizer, né, Levítico 21, 22, vamos acompanhando, né, quem puder acompanhar. Levítico 21, 22 vai dizer assim, o pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo sobre o pão do seu Deus, das santidades das santidades. Quem é o pão do nosso Deus? Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Aleluia. Jesus é o pão que desceu do céu. É o pão vivo. É este pão que nós deveremos comer sempre. Ele está dizendo aqui que aquele que come do pão, coisa santíssima é, de santidades das santidades, das coisas santas poderás comer. Olha só, depois de fazer expiação pelo pecado, depois de se aproximar do Senhor, depois de ter um período de busca, de jejum, oração, comunhão com o Senhor, assim você poderá comer o pão da vida, que é Jesus. E que também que vem nos chamar a atenção sobre o simbolismo da Santa Ceia, né? Que aquele que não ceia, aquele que não participa da mesa do Senhor não tem parte. A Bíblia diz que ele não tem parte, Jesus diz que não tem parte com ele. Então, se você não tem ceiado, se você tem deixado de ceiar, volte a buscar a comunhão com o Senhor para que você possa comer este pão da vida, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida.
E aqui a palavra do Senhor vem falando que o Senhor quer que você coma deste pão. Jesus quer que você coma para que você tenha parte com Ele na mesa. Aleluia. Porque tu foste chamado para uma grande obra, tu foste chamado para viver no reino do Santo do Santo. E aqui ele está falando o pão do seu Deus, das santidades, das santidades. Quem é o Santo dos Santos? É o Senhor Jesus Cristo. E lá nós devemos nos esconder. Através do Senhor Jesus Cristo estamos escondidos, estamos protegidos. O Senhor Jesus Cristo é o Santo dos Santos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu para nos trazer a salvação, a comunhão, para nos aproximar do Pai Celestial. E é por isso que você, que eu, devemos nos aproximar novamente a nossa comunhão com Deus, nós com todas as nossas falhas. Por isso ele vem falando no início, 7 dias tirarás para a expiação do seu pecado, do meu pecado, porque nós somos falhos, nós somos fracos, mas temos que ter essa humildade de reconhecer e chegar diante do Senhor, tirar um período, uma prioridade ao Senhor para nos santificar, para nós renovar nossa comunhão com o Senhor, participar da mesa do Senhor, comer o pão que é o Senhor Jesus Cristo e esconder-nos no Senhor Jesus Cristo, no Santo dos Santos, que é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso esconderijo, né? Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o versículo 28, ele está dizendo: e o vaso de barro em que foste cozida que será quebrado, porém se for cozida um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. E aqui ele está falando sobre o vaso quebrado, né, irmãos? Então diz aqui a palavra do Senhor que nós somos vasos na mão do Senhor. Vaso nós somos na mão do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui qual que é a referência aqui que o Senhor está dando sobre essa palavra, aleluia, do versículo 28. Ele vai dizer aqui, ainda em Levítico 11:33. Glória a Deus. Levítico 11:33. Ele está dizendo assim: e todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui o Senhor está falando que tudo que estiver sujo, imundo, o vaso tem que ser quebrado. O vaso, ele tem que ser novamente refeito. Aleluia. Então aqui essa palavra no versículo 28, tão interessante que o Senhor está falando, né? E aqui juntamente, né, em concordância em Levíticos 11:33, ele está dizendo sobre a purificação do vaso. Está dizendo: e todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Ou seja, nós como pecadores e falhos, ele já está falando aqui, tudo que cair nesse vaso, o vaso santificado ao Senhor, que somos nós, tudo que cair neste vaso ficará imundo, será um vaso imundo, e o vaso quebrareis. Então o Senhor vem chamar-nos a atenção para dizer que o Senhor irá fazer de nós novos vasos, mas para sermos novos vasos, devemos ser quebrantados, deixarmos ser quebrados pelo Senhor. Não devemos ser rebeldes, mas devemos ser quebrados, devemos passar o processo
com alegria no coração, porque sabemos que o Senhor Deus está nos levando para uma nova fase, aleluia, uma fase maior, que Ele está falando de nível espiritual que o Senhor está falando. O Senhor está falando que passará a ser um novo vaso, passaremos de níveis melhor, um nível acima, para que nós possamos ser um vaso resistente na presença do Senhor, para receber um vaso resistente que possa ser lavado sempre. Esse vaso, porque se nós deixarmos ser quebrados e quebrantados pelo Espírito Santo, o Senhor nos fará novamente, mas com mais força, mais resistência, com mais bagagem, com mais sabedoria. E ali o Senhor vai levar a gente para um outro nível espiritual, no qual Ele vai revelar para nós a sua vontade, o seu propósito para a obra do reino dEle aqui na terra. Mas é necessário que nós descemos, quebrantamos, seja quebrantamento no coração, sejamos humildes, deixamos ser quebrados, para que o Senhor faça de nós não mais um vaso de barro, mas um vaso de bronze, que é um vaso que está acima do barro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus tão forte aqui, irmãos. Que vocês estejam sentindo aí, que o Espírito Santo possa tocar, possa abrir a sua mente para que você possa entender, seus olhos possam ser abertos, que o Espírito Santo venha te dar discernimento, visão espiritual, entendimento daquilo que o Espírito Santo está falando hoje, nessa noite comigo, está falando contigo, que nós possamos deixar ser quebrantados pelo Espírito Santo, deixamos ser renovados, deixamos ser novamente refeitos pelo Deus vivo, para que nós possamos passar para um nível maior, ser um vaso de bronze, aonde possamos ser lavados, sempre que sujarmos, assim nós possamos ser lavados pelo Espírito de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que também é água viva, aleluia, água viva, lamasseri, candarabaxeri, candodutini, micastena, suriqueria, o Senhor que é a água viva do céu, essa água que mata a nossa sede espiritual, que também decalamasto, puniasturiá, nos lava também por dentro, nos purifica com a água da vida, que Ele é a água viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se vocês pudessem sentir a presença do Senhor como eu estou sentindo tão forte agora, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, possa te tocar, possa te visitar, que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí contigo, que Ele possa te tocar, abrir sua mente, seu entendimento, para que você possa ouvir, receber, entender e obedecer ao Senhor Deus Santo Todo-Poderoso. Aqui Ele está dizendo que nós possamos ser este vaso, como Ele está dizendo aqui, vasos de bronze, vasos resistentes, para poder receber coisas grandiosas e preciosas dentro de nós, aleluia. E aqui, irmãos, também quero terminar aqui com os irmãos, né, aleluia, está escrito aqui na palavra do Senhor, no versículo 30, que vai dizer: porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui que o versículo, a referência desse último versículo aqui está em Levítico 16, 28. Levítico capítulo 16 e versículo 28. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: e aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. Glória a Deus.
e aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Ele está dizendo sobre a purificação. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor está falando aqui sobre a purificação de nossos corpos, nossa mente, nossa alma, nosso coração, o nosso ser. O Senhor está falando sobre a purificação. Está falando que nós possamos purificar, nos lavar na presença do Senhor e ser assim lavados pelo Senhor. Mas aqui ele está falando também sobre o fogo, que nós passaremos pelo fogo. Qual é o fogo que purifica? Qual que é o fogo que purifica? O fogo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque se nós passarmos pelo fogo do Espírito Santo, seremos purificados, santificados, e assim poderemos voltar ao arraial, poderemos oferecer ao Senhor nosso corpo, nossa mente, nossa vida, tudo que há em nós será purificado, santificado pela água e pelo fogo, que significa também o Espírito Santo, que significa a presença do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos saber e dizer sobre a purificação do Espírito Santo, nós possamos saber como nos purificar diante do Senhor. É como que a gente nos purifica, nos separando, como eu disse no início, nos separar para nos santificar, buscar em oração a presença do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Que vocês possam ficar com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar mais em seu coração aquilo que eu não soube expressar, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, que você possa tomar essa palavra e colocar em prática para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo te purificar, deixa o Espírito Santo te queimar e busque no Senhor este fogo, o fogo vivo, o fogo que vem do céu, o fogo que não faz mal para ninguém, o fogo que aviva, que renova, que transforma, que traz alegria, que traz comunhão. Então busque essa santificação, a comunhão, santificação, quebrantamento, purificação. Esta palavra em Levítico vem trazer esses 4 tópicos para que você possa se fortalecer mais e mais com a palavra e a presença do nosso Deus. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Santo Deus, eterno Pai, querido, Santo Deus de Israel, nós te glorificamos, te agradecemos por essa palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo de Deus falou conosco, porque o Espírito Santo de Deus tem liberdade de falar conosco. Ó Pai Celestial, que o Senhor nos capacita cada dia mais, nos santificar.